De volta com o nosso Você Bonita para um assunto super importante. Hoje a gente vai conversar com a oftalmologista, a doutora Aline Ruppert. Bem-vinda. Obrigada, Carol. E depois do programa a gente vai se apresentar, nós vamos cantar, porque nós estamos hoje, coincidência aí. Não foi combinado. Com muito bom gosto, doutora. Com certeza. Olha lá, a gente vai falar a respeito da questão, né, do que a gente precisa se preocupar quando a gente está falando aí dos olhos, né, e de problemas que podem surgir durante esse período de isolamento e até num pós, né, o impacto que vai ter tudo isso com problemas ligados à nossa visão, com o aumento do tempo mesmo que nós estamos, né, de celular, de tablet e em frente à televisão. Claro que eu imagino que isso, já no início, vocês já estavam preocupados com esse impacto que possivelmente já está até acontecendo, né, doutora? Então, a gente vai falar de várias coisas interessantes dessa área. Então, a doutora vai contar como é que a gente põe os óculos, retira os óculos com a máscara, o que a gente tem que prestar atenção nessa dinâmica. Mas antes, vamos então entender qual a preocupação de vocês e qual esse impacto, né, dos novos hábitos que nós estamos tendo com o isolamento. Bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Prazer, Max. Sem dúvida, é um tempo onde nunca a gente se expôs tanto à tecnologia. Então, claro que ela é muito importante, a maneira como a gente se conecta nesse período, como a gente faz o nosso home office, como a gente tem entretenimento e informação, como esse programa, por exemplo. Mas claro que há malefícios também envolvidos nisso, esse excesso de exposição. Então, a gente tem que se proteger. Então, o primeiro problema é que se a gente fica muito tempo olhando para as telas do computador, smartphones, a gente tem um ressecamento ocular. Então, os olhos secos são a principal causa de procura do paciente no consultório. Doutora, eu tô com muito ardor nos olhos, secura ocular, sensação de ardência e corpo estranho. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema se refere ao fato de a nossa visão para perto exigir um esforço maior de um músculo do nosso olho. Se a gente fica muitas horas focando para perto, esse músculo fica cansado, entra em espasmo. Sendo que no fim do dia, se você vai para casa e resolve então fixar longe, ainda assim esse músculo está contraído. Então, isso leva muito cansaço. Então, aí traz a queixa, doutora, eu tô com muita dor de cabeça e dor nos olhos. É muito comum, muito frequente. Às vezes o paciente fica com embaçamento e acha que o problema é que o grau aumentou. Doutora, eu preciso trocar o grau dos meus óculos? Nem sempre. Às vezes é só um estresse visual e o cansaço. E o último problema é, na verdade, a exposição à luz azul, que é um tipo de luz de alta energia que alguns estudos têm mostrado que estão aumentando a prevalência da degeneração macular na nossa retina, que é uma doença irreversível. Porque todos esses outros sintomas de ardência ocular, olhos vermelhos, isso é reversível. Então não vai ser a pandemia que vai fazer a gente ter problemas futuros, mas sim a exposição continuada diariamente ao longo de anos. A essa luz azul. A essa luz azul. Que está então na tela. Na tela de todos os smartphones, telas de LCD e até, na verdade, na iluminação externa, né? Hoje em dia, a iluminação externa conta também com luzes de LED que contém 30% de luz azul. Então, a gente tem também um impacto como o aumento de problemas na visão devido a tudo isso. Então, até miopia e outras questões, né? Sem dúvida, a miopia é um problema que preocupa muito a gente, porque nesse momento a gente está se referindo a esse excesso de exposição para as crianças. Então, até os 8 anos é quando ocorre o desenvolvimento visual. Nesse período é muito importante que a criança faça pausas, intervalos do foco de longe e de perto. Se a criança fica muitas horas para perto, isso não é recomendado, isso causa espasmo de acomodação e existem estudos que já mostram um aumento de miopia na população. Então, a Organização Mundial de Saúde já previu que em 2050, 50% da população mundial será míope. E junto com a miopia, vem outras doenças, então isso é muito importante. Puxa vida, a gente tem que ficar atento mesmo, a gente vai colocar algumas dicas que a doutora separou. Eu vou fazer uma pergunta da minha diretora, Glaucia, veja se eu entendi. Ela pergunta se existe uma possibilidade de contaminação, agora falando de coronavírus, através da lágrima. Sim, existe. Então, na verdade, além da mucosa oral e da mucosa nasal, a mucosa ocular também é uma porta de transmissão
para o coronavírus e também para outras doenças virais. É por isso que, nesse momento especialmente, a gente não deve levar as mãos ao rosto, de maneira nenhuma coçar os olhos. Se necessário fazê-lo, no caso de tocar o rosto, coçar os olhos, nem pensar, o ideal é higienizar as mãos antes, né? Então, lavar as mãos com água e sabão por 30 segundos ou usar o álcool 70. Tá. E também não compartilhar de maneira nenhuma maquiagem, óculos e sempre manter higienizados os objetos que a gente leva ao rosto com frequência. Por exemplo, nossos óculos e também os celulares. Tá, precisa então a higienização com o álcool 70, né, de toda... Na verdade, os óculos não devem ser higienizados com álcool 70, porque isso pode danificar a tela, alguns tratamentos anti-risco, anti-reflexo, pode manchar a lente. Então, mas, por exemplo, nas hastes tudo bem. O problema nas hastes tudo bem, mas você pode higienizar, na verdade, todo o óculos com um detergente neutro e água corrente, fazendo uma leve fricção, né, na lente, suavemente, e em seguida enxaguar e secar com papel filtro, com lenço de papel mesmo. Tá, e o ideal não também retirar o óculos num lugar que possa ter alguma partícula contaminada, alguma superfície que naquele momento você também, enfim, não sabe, né? Exatamente, você tem que ter cuidado, porque os óculos vão estar o tempo todo em contato com o seu rosto, né? E inclusive para tirá-los do rosto, lembrar também higienizar as mãos. Sempre que você vai tocar algo na sua face, você tem que também levar as mãos sempre limpas. Tá, isso é importante. E já a gente vai falar da questão das máscaras. Doutora, eu tenho uma pergunta que eu até comentei com a minha diretora que eu faria, que é o seguinte, com o passar do tempo, né, claro que já deu um tempo aí para os médicos também observarem questões ligadas ao coronavírus, no sentido assim de outros sintomas que não aqueles sintomas mais conhecidos e prevalentes que a gente já comentou inúmeras vezes, do olfato, do paladar, da falta de ar, enfim, dor de cabeça, uma febre alta. Vocês já perceberam ou já tem relatos de pacientes que podem apresentar algum sintoma ligado à questão ocular ou inchaço, enfim, qualquer coisa ligada a isso? Sim, com certeza. Conforme a gente está conhecendo melhor esse vírus, a gente tem se surpreendido com muitas queixas que antes não eram esperadas, neurológicas e oculares. A gente tem também uma manifestação muito comum a todas as síndromes gripais, que é a conjuntivite. Certo. Então, não raro, a gente observa um paciente gripado com as mucosas edemaciadas, com os olhos vermelhos e lacrimejamento. Mas, normalmente, essa conjuntivite é autolimitada, é leve e melhora com a própria defesa do organismo, de modo que a gente só administra medidas de suporte, que são colírios lubrificantes, principalmente compressas geladas. Tá. Existem também novos estudos mostrando alguns novos achados em retina, mas são ainda achados inespecíficos, ainda não tem um significado com chance de perda visual, nada mais sério. Então, o aparecimento de uma conjuntivite pode ser uma manifestação de coronavírus. Exatamente. No entanto, não é a maioria dos casos. Não, mais é ou a menos minoria. É a minoria. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, e eu fiz essa pergunta porque hoje Lucrécia, né, que trabalha aqui com a gente, que faz meu cabelo e tal, me mandou um IGTV da Carol Borba, você viu, Renatinha? Que ela comentou, enfim, contou o caso dela do coronavírus, achei super interessante, está lá no Instagram dela, que ela teve uma manifestação na pele, do aparecimento de uma vermelhidão, de algo que foi sugestivo como uma rosácea, e na verdade não era uma manifestação de coronavírus. Acho até que a gente pode colocá-la, né, Glaucia, se a Glaucia permite para contar aqui no programa. Então, eu tenho, assim, acho que é o meu papel aqui também tentar linkar situações e deixar as pessoas atentas de todas as formas. Com certeza. Então, às vezes, você pode estar com o coronavírus, né, e que você nem suspeita, por quê? Porque você está com uma manifestação ocular que atípica, ninguém comentou, né? Atípica. Ou com uma manifestação na pele que ninguém comentou. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso também, né, doutora? Se você tiver aí algum ponto importante para ressaltar nesse assunto que você acha importante o público ter como alerta, fique à vontade para colocar, tá? Sem dúvida, a conjuntivite a gente sempre soube que era muito contagiosa, mas num caso de coronavírus, de uma pandemia, os cuidados devem ser redobrados, né? Mas aí surgiria a pergunta, então todo mundo precisa usar, além da máscara, os óculos de proteção? Não, Carol. Isso, na verdade, está reservado como recomendação aos profissionais de saúde, que podem sofrer, então, gotículas
e aerosóis durante procedimentos invasivos de pacientes contaminados. Perfeito. Profissionais da limpeza também, o ideal é que estejam protegidos para não sofrer respingos. Perfeito. Eu vou deixar uma perguntinha do público, vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Herbert, um beijo pra você. Quais os cuidados que a gente tem que ter com as lentes de contato? Excelente pergunta. Uma vez que temos, né, que, claro, levar aí a mão aos olhos, né, as mucosas. Essa pergunta, na verdade, Carol, é muito importante. Existe uma recomendação de que se o paciente tem a opção de preferir usar os óculos em vez de as lentes nesse período, ele vai manipular menos os olhos. Então seria interessante, ele vai sofrer menos risco, além de que os óculos oferecem mais uma barreira de proteção, então, a essas gotículas e aerosóis quando alguém espirra, ou tosse ou fala. Mas existem algumas pessoas que têm ceratocone ou graus altos de miopia e hipermetropia, e aí não é possível ter uma boa visão com óculos, tanto quanto eles têm com as lentes. E aí, nesse caso, pode usar as lentes de contato sim, mas tem que redobrar os cuidados de higienização. Então, sempre que você vai mexer nas lentes, lavar muito bem as suas mãos, seque-as, e então tem que fazer a limpeza das lentes com uma certa fricção com um produto específico de limpeza de lentes gelatinosas e rígidas. Tá. Então, o cuidado muito aqui também, né, muito. doutora? A gente tem que ter, estarmos atentos aqui às mãos. Próxima perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Alguma dica para os óculos não embaçarem enquanto usamos as máscaras? É o recorde de pergunta, né? Todo mundo aí que usa, enfim, embaça, né? Realmente, Daniela, isso tem sido um desafio no nosso dia a dia, mas existem algumas dicas práticas que podem ajudar. Então, a gente, como recomendação, eu posso até simular aqui. Por favor. O ideal, então, a gente higieniza as mãos com o álcool, para poder, então, tocar na máscara e colocá-la no rosto, né? Essa máscara é uma máscara cirúrgica que está reservada para profissionais de saúde. A gente coloca, então, nas orelhas. Tá. E a gente, então, deixa bem protegido o nariz todo e o queixo. A ideia de não deixar os óculos embaçarem é não deixar o vapor produzido pela nossa fala e respiração subir e encontrar, então, a lente que está fria, sofrendo, então, a condensação desse vapor quente. Tá. Então, a ideia é deixar aqui o máximo possível bem acoplado ao seu nariz. Tá. Nesse caso dessa máscara cirúrgica, a gente tem um clipe metálico, mas o pessoal de casa tem usado a máscara da comunidade, que é de pano. Sim. Nesses casos, você pode adaptar o elástico, colocando, então, uma voltinha aqui na orelha. Então, você deixa a máscara mais justinha. Tá. E se ainda assim não for suficiente, você pode colocar uma fita aqui de micropor que vede, então, a saída do ar em direção aos óculos, Aí, né? ó, meninos, que legal. Então, essa é uma dica. Existe também uma dica que, na verdade, é uma dica mais caseira, do nadador. Então, eles colocam uma superfície de sabão seco na face anterior e posterior da lente, sem enxágue. Tá. Então, aí você pega o seu lenço de papel ou um paninho de microfibra e tira o excesso, de modo a deixar, então, as lentes transparentes de novo. E essa película de sabão impediria que haja, então, essa condensação e, portanto, essa névoa nos óculos. Tá, pode ser uma opção também. Mas eu gostei do micropor para deixar bem fixo e até fica mais confortável. Isso é feito por... muitos de nós cirurgiões usam, mesmo antes da pandemia, né? Porque esse é um problema recorrente para quem usa óculos. Perfeito. Doutora, a gente tem uns minutinhos finais, vamos colocar as dicas que a doutora separou pra gente. Olha lá que importante, anotem, compartilhem. Dicas para o dia a dia. Intercale as atividades em frente às telas com outras que não exijam tanto da visão, como brincadeira com os filhos, alguma tarefa doméstica e hobbies. Realize intervalos frequentes enquanto estiverem utilizando os equipamentos. A cada 20 minutos, retire o olhar da tela e focalize objetos distantes por cerca de 20 segundos. Isso tudo vai estar no nosso Instagram, tá? Ajustar as configurações de brilho e contraste das telas também é uma alternativa para preservar a saúde dos olhos. Monitore crianças e jovens para não aproximarem demais os olhos dos celulares, tablets e computadores. Eles devem ter mantidos, então, uma distância mínima de 30 centímetros da face. Não tem jeito, né, Vitor? É isso aí. Precisamos tomar cuidado. A gente tem um minutinho, se você quiser deixar aí um recadinho final para todo mundo, fique à vontade. Então, resumindo, né, regras práticas. Lubrificar mais os olhos. Você que passa trabalhando o dia todo em frente às telas,
fazer pausas, intercalar então momentos de foco para perto e foco de longe, seja a cada 20 minutos para perto, 20 segundos você olha longe, no horizonte, na janela, por exemplo. Tá. E a última coisa que eu gostaria de dizer, Carol, a gente está no mês Maio Verde, que é o mês de combate ao glaucoma. Então, mesmo durante a pandemia, existem algumas doenças crônicas que podem causar perda de visão irreversíveis. Não só o glaucoma, mas degenerações de mácula, oclusões venosas de retina ou diabetes na retina. Então, esses pacientes precisam continuar seu tratamento, não podem parar de estilar os seus colírios ou fazerem suas aplicações para que não percam sua visão, para que não tenham perdas de visão nesse tempo que a gente está tão preocupado com a saúde, mas a visão também é muito importante. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Achei maravilhoso. Todas as dicas incríveis. Compartilhem, gente. Muito bacana. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone de contato, que é o 31240999. 31240999, que é o telefone da clínica, e o site, né? HCloe, certo? Isso, HCloe. hcloe.com.br, para todo mundo que quiser acessar. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. foi um prazer. Excelente final de semana. Meninos, ó, mais uma semana. Meus meninos maravilhosos, a equipe maravilhosa, tá vendo? Trabalhando mais uma semana. Muito feliz de te ver segunda-feira, meio-dia. Beijo, beijo.